Olá, Jaqueline por aqui para mais um Descobrindo Romanos. Essa semana, Romanos no capítulo 12. Abra sua Bíblia e vem comigo. Versículo 9 começa falando sobre o amor. Terminamos o capítulo 11 dizendo que todas as coisas são para Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. No comecinho do capítulo 12 nós falamos sobre ser um sacrifício vivo. E agora nós vamos falar sobre amor. A gente, na semana passada, falou que Deus não quer que a gente cumpra um monte de coisa, ou que eu sirva por obrigação, mas que eu escolha isso, porque como um corpo, nós precisamos que todos participem em amor. E é isso que Paulo vai trazer agora. Versículo 9. O amor deve ser sincero. Vamos lá, não é nada da boca para fora, ele é sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Não é de qualquer jeito, é aquele amor de família, aquele amor puro. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Falamos disso semana passada, não se considere melhor que os outros. Nunca lhes falte o zelo. Olha que lindo, Deus nos chama a servir com amor, com cuidado, com empenho. Deus não quer nada relaxado. Sejam fervorosos no espírito, aquele espírito que ama, que queima de amor. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Uma coisa difícil, né? Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos e em suas necessidades e pratiquem hospitalidade. Essa versão na NVT, ela diz o seguinte, quando os membros do povo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Nada de enrolar, nada de falar que vai estar orando pelo irmão. É comida que o irmão precisa? Leva comida para ele. Você tem alguma coisa sobrando na sua despensa? Leva para ele. Você viu as crianças com pouca blusa? Nós estamos num período que hora tá frio, hora tá calor, né? Tem uma blusa sobrando? Compartilhe com prontidão. Não dá para pensar em orar para no próximo inverno. Se você tem na mão, faça. Eu acho interessante que essa parte... Eu acho interessante nessa parte que fala pratiquem a hospitalidade, porque quando a gente olha no original, a hospitalidade significa amor ao estrangeiro, gentileza em receber hóspedes ou desconhecidos. Gente, hospitalidade, o treco difícil hoje em dia, né? Primeiro que ninguém tem tempo. Segundo que vai sujar minha casa. Dá um trabalho para manter limpo. Eu vou trazer os outros da minha casa? É isso mesmo, pratiquem hospitalidade. É na mesa, é no tempo juntos, em família, conversando, vendo os filhos, comendo, se divertindo, rindo, assistindo um jogo, já que estamos em momento de Copa. Mas é em comunhão, como corpo, juntos, que vamos aprendendo, entendendo que o outro está precisando, abrindo o coração. Pratiquem a hospitalidade. É um desafio? É um desafio. Mas é aquilo que Deus nos chama a fazer. Versículo 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Versículo 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E esse versículo é super interessante, porque se você olhar em várias versões diferentes, esse comecinho vai estar escrito de formas diferentes, porque essa palavra no original significava várias coisas. Algumas bíblias tenham uma mesma atitude, outras vão ter, tenham um mesmo sentimento, a outras vai ter, tenham um mesmo pensar. Isso é legal porque você vê como a Bíblia é rica, tão rica que na tradução, diferentes tradutores, eles buscam palavras diferentes que têm o mesmo princípio. Versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Isso lembra Mateus 5,44, né? Amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Façam
todo o possível para viver em paz com todos. Ou seja, se esforcem, né? Vai exigir de você esforço para que isso aconteça. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: a minha vingança eu retribuirei. Deixem com Deus a ira. Algo que a gente precisa aprender, né? Isso vem lá de Deuteronômio 32, 35, tá? Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Brasas vivas, né? E aí talvez você pense, vai queimar a cabeça dele, né? Vai fazer um castigo sobre ele, né? Por que brasas vivas, né? E aí eu fui pesquisar de onde saiu brasas vivas, né? E para os judeus, as brasas elas tinham um conceito de purificação. Quando você vai purificar o ouro, por exemplo, eles usavam a brasa, colocava brasa embaixo, o ouro, brasa em cima, e aquilo ia derreter, ia separar as impurezas. Os egípcios tinham até um costume de carregar uma brasa na cabeça, quando alguém queria, pedir perdão, sabe, reconhecer um erro. Então, pensa assim, o seu inimigo, alguém que te fez mal, tá com fome, e ao invés de você olhar para ele e falar bem feito, você alimenta. Ele tá com sede, e ao invés de você rir, você traz água para essa pessoa. Isso vai deixar brasas na cabeça do inimigo, na sensação de ele tende a extrair dele o melhor. Ele vai se sentir compelido naquela situação em reconhecer o erro, reconhecer o que ele estava fazendo de errado e se corrigir. Esse é o sentido de vai colocar brasas vivas na cabeça do seu inimigo. Versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse trecho curtinho fala sobre amor. E é muito interessante porque ele tem muita relação com 1 Coríntios 13, lá o comecinho do 14, que fala sobre os dons. E faz sentido porque eles foram escritos basicamente na mesma época. Porque se a gente parar para pensar, não dá para ser cristãos sem amor. Deus é amor. E tudo que nós fazemos tem que ser em amor. Entre o corpo de Cristo, mas também com aqueles ao nosso redor, que por muitas vezes vão ser nossos inimigos e que vão estar nos assistindo em todo momento para ver como a gente reage. Que você possa pedir ajuda do Espírito Santo para realmente agir com amor, para que as outras pessoas vejam o amor de Deus através da sua vida. E que você possa aprender com tudo isso, refletir nesse trecho. E nos vemos na próxima. Até mais!